Um segundo dado dos atos do dia 13, que me parece que é muito importante do ponto de vista aqui já da luta política que existe dentro da esquerda, nesse movimento geral de luta contra o Bolsonaro, é o seguinte: manifestaram-se duas tendências que são bastante opostas e bastante extremas dentro dos atos, né? De um lado, nós vimos que os atos meio que desmentiram, não é que desmentiram, eles impugnaram a tese de que o fora Bolsonaro não está colocado na ordem do dia, né? Uma coisa que chamou muito a atenção nos atos é que, de todos os lados, em vários atos, em vários lugares, apareceram de setores independentes, provavelmente do PT, de outros partidos ou que não são de partido nenhum, várias faixas, né, bem artesanais, falando fora Bolsonaro. A palavra de ordem fora Bolsonaro cresceu espontaneamente nos atos, numa proporção muito grande, né? Isso pode ser visto em todos os atos, o que significa, né, isso é muito positivo, que o ativismo que participa dos atos e vários setores que não são propriamente ativistas, mas têm participado dos atos, estão exercendo sobre as direções políticas uma pressão bastante grande no sentido de que as direções políticas venham a adotar a palavra de ordem fora Bolsonaro, né? Apareceu fora Bolsonaro, apareceu as eleições gerais, porque logicamente ninguém quer colocar o Mourão no lugar do Bolsonaro, né? E o crescimento dessa palavra de ordem mostra uma tendência definida que contraria a política que nessa altura dos acontecimentos já se transformou numa política de contenção, que é a política daqueles que rejeitam o fora Bolsonaro, né? Quer dizer, aqui já não... Por que eu digo que é uma política de contenção? Porque já não se trata mais de uma divergência de opiniões. À medida que a palavra de ordem se espalha e cresce, as direções que são contra o fora Bolsonaro, direções do PT, direções do PCdoB, do PSOL, eles se colocam contra o crescimento da palavra de ordem. Quer dizer, não é simplesmente um debate. Já que é um trabalho claro de contenção. É preciso conter a tendência de luta pelo fora Bolsonaro. Isso aí está ficando cada vez mais claro, né? Bom, isso aí apareceu de um lado, eu acho que é a tendência principal das manifestações, até porque é uma tendência relativamente espontânea, vem de baixo para cima, né? Nós sabemos que as direções não estão impulsionando, que não há nada organizado nesse sentido, com exceção da atividade do nosso próprio partido. Mas na medida em que nós vimos muita coisa que nós não organizamos, nós estamos vendo um crescimento espontâneo da coisa. Ao lado dessa tendência, em oposição a ela, nós vimos uma outra tendência, que é essa, precisa ser muito bem discutida aqui, que foi o fato de que setores que participaram dos atos, né, apareceram nos atos com a ideia de que é necessário se apoderar do verde e amarelo nas manifestações. Então apareceu uma ala verde-amarelista dentro das manifestações. Apareceram lá, isso já organizado por direções políticas, né? Me parece que a UNE, setores do PCdoB principalmente, PDT, apareceram lá com bandeiras e faixas verde e amarelas, né? Existe uma tese que já vem sendo apresentada, foi apresentada pela imprensa, até pela imprensa golpista, porque a imprensa golpista também tem uma política para a esquerda que seria antigolpista. Isso é uma coisa que a gente precisa entender na situação, né? Eu vi jornais como a Folha de São Paulo, como o El País, que são jornais direitistas, golpistas, falando das virtudes e da necessidade de que a esquerda recupere, né, o verde e amarelo para as manifestações de esquerda. A tese seria a seguinte: o verde e amarelo não é propriedade dos bolsonaristas, é propriedade de todos os brasileiros, o que é verdade, né? São símbolos nacionais e, portanto, não se deveria deixar que os bolsonaristas tivessem a exclusividade do verde e amarelo. Bom, aqui, no entanto,
nós precisamos fazer uma série de considerações. Primeiro que a política dos bolsonaristas de se disfarçar de verde e amarelo é uma canalice. Não é uma política legítima. Eles querem se apresentar como se eles fossem patriotas e os outros não gostassem do Brasil. Isso é uma canalice, primeiro porque eles não têm direito nenhum às cores nacionais, eles estão se disfarçando com as cores nacionais, e segundo porque eles não são nem um pouquinho patriotas, como nós já vimos. Bolsonaro é o cidadão que bate continência para a bandeira norte-americana, que falou que a Amazônia não é dos brasileiros, que entregou a base de Alcântara para os norte-americanos. Se eles viessem no ato de azul, vermelho e branco, tudo bem, dá para entender porque eles estão lá, aqui, né, esses bolsonaristas, na qualidade de uma parte da população brasileira infiltrada aqui para defender os interesses estrangeiros. Mas verde e amarelo, eles não teriam direito nenhum a isso. Mas também acontece que o verde e amarelo não é nenhuma cor de partido. Né? Normalmente, a burguesia comum, né, em vários países, a burguesia e a direita em particular, eles adotam as cores nacionais, que é uma forma de enganar a população. Né? Vocês vejam, vocês imaginem, né? Se os bolsonaristas saíssem por aí, em vez de verde e amarelo, eles colocassem no braço aí uma suástica. Né? Muita gente ia olhar horrorizado o negócio, né? E não iria se deixar enganar por aquilo. Então, é uma forma de enganar o povo. Nós somos os que amamos o Brasil, tal, esse papo furado, que é uma fraude. Né? Logicamente que isso daí é um apelo para enganar os incautos, manipular a população. O que a esquerda teria que fazer justamente é criticar esse verde amarelismo fajuto. Né? O pessoal sai de verde e amarelo, na verdade eles gostam mesmo dos Estados Unidos e detestam o Brasil, não gostam do povo brasileiro, né? Eles têm uma política de extermínio contra a própria população, a população do seu próprio país. Eles têm uma política de entrega das riquezas nacionais, eles admiram tudo que é estrangeiro e abominam tudo que é nacional. E isso daí, é isso que deveria ser denunciado. Né? E a esquerda não deveria fazer a mesma coisa que eles, que também é uma política canalha. Qual que é o sentido de botar lá o verde e amarelo? Enganar as mesmas pessoas que o bolsonarismo estaria enganando com o verde e amarelo? A esquerda fala assim, não, nós somos os verdadeiros patriotas em vez do Bolsonaro. Um patriotismo de fachada. Isso também é uma política canalha. Né? A política do verde e amarelismo. Então não tem sentido. Cada um deve se apresentar com as suas próprias cores. Afora o fato de que tudo isso é uma manipulação política, é uma forma de despolitização, é uma forma de rebaixar a consciência das pessoas, porque se supõe que se você é de esquerda, você quer que as pessoas adotem uma posição de esquerda contra a direita. Você não quer atrair o cidadão despolitizado para que ele apoie você pensando que você é uma espécie de direita também. Né? Então é uma manipulação e é uma coisa grotesca e ridícula da parte da esquerda fazer isso daí. Agora, o mais grave de tudo não é isso. Né? O que eu acho que a gente deve explicar sistematicamente é o seguinte: o mais grave é que esse verde e amarelo que alguns setores de esquerda levaram, felizmente, não eram setores majoritários, né? Uma manifestação de tipo minoritária, é uma capitulação diante da direita. É o reconhecimento, da parte deles, pelo menos, de que a direita, né, os métodos da direita, a encenação da direita, toda essa parafernália política da direita é mais eficiente do que a deles. Quer dizer, quando o cidadão de esquerda vai lá, né, pinta o rosto de verde e amarelo, levanta uma bandeira verde e amarela, num certo sentido ele está falando,
a direita é mais eficiente do que eu, a direita me venceu. E, portanto, eu preciso copiar a direita para progredir. Então, em primeiro lugar, é isso daí. É meio que uma desmoralização, né? Uma manifestação da desmoralização da esquerda diante da direita. A direita é mais do que eu. Eles estão fazendo certo e eu estou fazendo errado. Bom, agora, a pergunta-chave nessa questão fundamental. Se a esquerda imitar a direita, ela vai vencer a direita com as próprias... com os próprios atributos da direita? Não. Não vai. A única coisa que ela vai conseguir fazer é desmoralizar os que se opõem à direita, porque estão dando uma indicação clara de que a direita é superior à esquerda, com esse negócio. E, segundo lugar, né, eles vão fortalecer a direita, porque eles, na verdade, estão mostrando que a direita é que está certa. Aí, logicamente, que o pessoal vai argumentar que eles não vão copiar a direita em todas as questões. Isso, logicamente, seria impossível, copiar em todas as questões. O problema está justamente em copiar a direita em determinadas questões, principalmente essas questões que são muito visíveis. Se você aparece lá de verde e amarelo, ninguém sabe exatamente o que você pensa sobre a proteção dos animais, mas está vendo o verde e amarelo. O verde e amarelo é explícito. O verde e amarelo é contundente, é visível. O que você pensa sobre A, B e C, ninguém sabe. Até porque você não está lá colocando em primeiro plano as posições políticas que você defende, mas você está lá colocando em primeiro plano essa imitação da direita com o verde e amarelo. É isso que todo mundo está vendo. É isso que se destaca como fundamental, né? Bom, uma coisa que a gente deve dizer sobre isso, que talvez muitas pessoas não saibam, é o seguinte. Em todos os momentos em que a extrema-direita, o fascismo, a direita, se saiu com essas coisas, os setores mais oportunistas da esquerda trataram de copiar essas coisas que era mesmo um sinal muito grande de fraqueza política. À medida que eles sentiam que a direita tinha força, eles tratavam de copiar a direita e se afundavam cada vez mais. Um caso clássico, né, que está registrado na literatura política e tudo mais, é o caso da Alemanha. À medida que o nazismo crescia, as organizações de esquerda na Alemanha, principalmente o Partido Comunista, começavam a imitar, né, uma série de coisas do nazismo que eles consideravam que eram populares, né? Por exemplo, há todo um debate sobre a questão da Revolução Nacional. O nazismo alemão, para se contrapor à esquerda, falava em revolução que eles nunca procuraram realizar. O que eles queriam, na verdade, era uma contra-revolução em aliança com a burguesia, mas eles falavam que o que eles queriam era uma revolução nacional, enquanto que os comunistas queriam uma revolução mundial. Os comunistas abriram mão da sua palavra de ordem, do seu programa, e começaram a falar em revolução nacional. Quer dizer, a imitar a extrema-direita. Logicamente, não vamos nem falar que eles ficaram na defensiva com a questão do antissemitismo e uma série de outras coisas. E isso daí levou, inclusive, a rupturas no Partido Comunista Alemão, de setores que começaram a adotar uma política de tipo nacionalista imitando a extrema-direita. Então, quer dizer, a imitação da extrema-direita, sob o pretexto sábio de que nós precisamos recuperar os símbolos nacionais, leva a uma desintegração da esquerda. Isso tem que ser completamente rejeitado. Não podemos ter uma posição de transigência em relação a esse tipo de capitulação. A esquerda tem que sair às ruas de vermelho, não de verde e amarelo. E não é uma questão secundária. É uma questão... O vermelho mostra que quem está na rua é a esquerda. O que é o vermelho? O vermelho é a defesa dos direitos sociais, da classe trabalhadora.
é a defesa dos direitos democráticos, é a defesa da luta contra o imperialismo que estrangula o país. O vermelho não é simplesmente uma coisa que você possa jogar fora, ele tem um conteúdo programático. O Bolsonaro chega lá e fala assim, eu vou acabar com a esquerda, vou acabar com os socialistas. Fala, essa esquerda nojenta, asquerosa, não sei o que ele falou, usou uma expressão esses dias nesse sentido. A gente tem que se esconder, tem que falar que não é de esquerda, a gente tem que ter uma política de camaleão, tem que ter uma política de tartaruga, se enfiar dentro do casco. Não, você tem que sair à rua e você tem que opor, né, a toda essa parafernália da direita aquilo que representa, né, inclusive exteriormente, do ponto de vista da aparência, o conteúdo político que você defende. Você ficar se escondendo é um sinal claríssimo de fraqueza, né? É uma capitulação política, né? É importante chamar a atenção porque o movimento de luta contra o golpe ele já foi atacado de várias maneiras, né? Num dado momento, não houve nenhuma informação que isso tivesse se manifestado nesse ato, mas em algum que outro ato anterior, apareceram os famosos esquerdistas direitistas que vieram com a ideia de que os partidos têm que abaixar a bandeira. Agora, já não é mais abaixar a bandeira, é você deixar sua bandeira em casa, ir lá na sede do PSL, comprar uma bandeira do Brasil e vir na manifestação com a bandeira do Brasil cedida pelo PSL. Quer dizer, é um permanente ataque de dentro do movimento contra, né, o enfrentamento político com a direita. Isso daqui nos coloca uma questão chave, porque isso não é, o verde e amarelo aí, ele não é um fato isolado. Ele é a expressão da política antipolarização. Quer dizer, significa que todo um setor da esquerda, eles querem acabar com a polarização. A polarização entre o quê? Entre a esquerda e a direita. Porque, lógico, se você tira o vermelho, se você tira, não levanta fora Bolsonaro, etc., se junta com o PSDB, chega uma hora e não tem mais esquerda. E acaba com a polarização, porque a única maneira de acabar com a polarização, desse ponto de vista, é acabar com a esquerda. A outra alternativa seria acabar com a direita, numa luta sem tréguas contra a direita. Mas como não tem luta sem tréguas contra a direita, a alternativa é acabar com a esquerda. E acabar com a esquerda por dentro, né? Sorrateiramente. Então, nós precisamos analisar um pouco esse problema da polarização. Quem primeiro levantou essa palavra de ordem contra a polarização foi o Ciro Gomes. E levantou justamente porque a propaganda comercial dele é que ele é de esquerda, né? Agora nós estamos vendo qual é a realidade da política do Ciro Gomes. Na Previdência, uma parte do partido dele votou a favor da Previdência. Aí eles fizeram toda uma ameaça, bravatas, etc. e tal, mas não aconteceu nada. Agora, na votação da chamado projeto de liberdade econômica, que restabelecia o trabalho aos domingos, né? Que, digamos assim, legaliza o trabalho aos domingos sem nenhum tipo de compensação, já uma parte expressiva do PDT votou a favor. Quer dizer, é um partido neoliberal, né? Com algumas pessoas aí que procuram manter uma aparência esquerdista. Por isso que o Ciro Gomes falou que tinha que acabar com a polarização. Falou, a polarização está destruindo o Brasil e tal. Não, não é assim. A polarização é a política da esquerda. Quando há polarização, significa que o povo, os trabalhadores, os setores populares e a esquerda estão levantando a cabeça. Quando o povo está esmagado, quando os setores populares estão atrelados à política da burguesia, não há polarização.
O que há é a dominação da burguesia sobre a situação política. Vocês vejam que a deputada que mais aparece na imprensa do Congresso Nacional, que é a Tabata do Amaral, que é um projeto, é uma espécie de deputada biônica dos empresários, né? Criada em laboratório. Botaram nela lá uma etiqueta de esquerdista, mas na verdade ela é deputada biônica empresarial. Ela também falou que um dos pontos centrais da política dela é acabar com a polarização. Acabar com a polarização é desmantelar e acabar com a esquerda. É disso que se trata. E nós vemos aí que um setor da esquerda mesmo, né, que é de esquerda mesmo, está adotando essa política aí, que é uma política de total derrota diante da direita.